Vai gravando aí. Pode gravar o tanto de minutos que você quiser. É? Uma hora, 2 horas. Deus abençoe meus queridos irmãos e irmãs, espalhado por toda esta nação do Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Glória somente a Deus, a este Deus que é o único ser que é bom, este Deus maravilhoso, esse Deus que está presente no coração de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Eu sou Paulo Marcos, nascido numa cidade pequena de Minas Gerais, Manhumirim. Estou aqui como cristão em Cristo Jesus para falar um pouco da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, estamos aqui diante da palavra do Senhor que se encontra em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Diz assim a palavra de Deus: a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai
tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabemos, meus irmãos, minhas irmãs, que estamos chegando aos últimos detalhes do arrebatamento da igreja, da segunda vinda de Jesus sobre a face da terra, para buscar a igreja dele. Mas esse tempo, esse dia, nenhum de nós, como seres humanos e anjos, e até mesmo Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho amado de Deus, não sabe desse dia, não sabe desta hora. Somente Deus, o Pai. E a gente vemos na palavra de Deus, do apóstolo Paulo, Romanos 11, 32, diz assim a palavra de Deus, que Deus encerrou todos na desobediência, para usar de misericórdia para com todos. E aqui nesse texto de Lucas 15, nós encontramos 3 parábolas, os ensinamentos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida
E a gente vê que no final, tanto da parábola da ovelha perdida, como também da dracma perdida, encontramos Jesus expondo, falando que houve festa quando foi encontrada a ovelha que se encontrava perdida, como também a dracma que se encontrava perdida. E esta festa houve também na parábola do filho pródigo. Quando Jesus pronunciava esta parábola, Jesus sabia dos acontecimentos que houve no céu. Dos acontecimentos que houve no céu há milhares de anos. A gente não tem uma mensagem apropriada para dizer quantos anos foram essa rebelião no céu, onde este filho chamado Lúcifer, este filho mais novo que Jesus conta nesta parábola, onde houve a rebelião dele contra o céu e diante de Deus Pai. Ele não estava satisfeito com aquilo que Deus concedeu a ele. Ele era um ser perfeito, como a gente encontra lá no livro de Ezequiel, capítulo 28. Ele era um ser perfeito, até que se encontrou iniquidade nele. E ele, como esse filho pródigo, este filho mais novo de Deus, ele não estava satisfeito com a casa do Pai. O que vemos, porque ele queria partir para longe da presença do Pai, né? Então ele pediu ao Pai a parte que lhe cabia, e por ele ser o mais novo, tinha o filho mais velho, o primogênito, o unigênito também, e foi-lhe repartido os haveres, lhe repartiu a herança. E o filho mais novo, que é Lúcifer, partiu para uma terra distante, depois que recebeu essa herança da terça parte das estrelas de Deus, da terça parte dos anjos no céu, a herança que lhe cabia ao filho mais moço. Então ele, recebendo do pai esta herança, partiu para uma terra distante, onde gastou todos os seus bens, vivendo uma vida dissolutamente. Então, ali ele gastou toda a herança dele, ali envolvendo com meretrizes, como diz o filho mais velho. Então, depois dele ter gastado tudo, vivendo esta vida dissolutamente, ele começou a passar fome, passar necessidade das coisas. Então a palavra de Deus aqui fala que ele foi procurando emprego, procurando comida, bebida, e ninguém lhe dava nada. Perdeu os amigos, perdeu ali as pessoas que seguiam ele por causa da herança que ele tinha.
da sabedoria que o pai lhe tinha dado, da inteligência que ele tinha, a qual ele aprendeu ali na casa do pai. E quando houve essa grande fome naquela terra, naquele país, ou nesta terra longínqua, longe do trono de Deus, longe da casa do pai, então esse filho mais moço começou ali a padecer necessidade. Então ele agregou a um cidadão da terra, ou dessa terra, e ali não tinha nada mais apropriado para ele. E a única coisa que tinha para ele era guardar os porcos. Então um querubim, o qual é tratado, o qual fala na palavra de Deus que é esse filho mais moço, um querubim da guarda, começou então a guardar porcos, a mexer com todas aquelas sujeiras que os porcos viviam ali naquela lama, né? Um serviço impróprio, onde os judeus, os seres humanos, o povo israelita, não era capaz de exercer esse trabalho. E ele ali na função de filho mais moço, às vezes ele sentiu o desejo de comer as comidas, as alfarrobas que os porcos comiam, mas nem isso lhe foi dado para ele a comer. Então ele caiu em si. E quando a gente vê esse cair em si, a gente lembra que o arrependimento muda os decretos de Deus, os desígnios de Deus. E sabemos que o último desígnio de Deus é usar de misericórdia para com todos. Então, ele cansou deste mundo, este filho pródigo, Lúcifer cansou deste mundo, ali desejando, ele estava ali desejando comer as comidas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E uma coisa tão comovente, que ele jamais esqueceu o caminho da casa do pai. Então ele caiu em si. Ele e toda essa terça parte de anjos que está com ele. Ainda não chegou o momento dele cair em si, dele se arrepender. Mas Jesus, há 2000 anos atrás, Jesus já explicava isso para a igreja de Deus. Que Satanás, que Lúcifer e seus anjos caídos, que são os demônios, eles iriam cair em si. Eles iriam se arrepender da rebelião que foi causada no céu. Ele ia ter essa parte que lhe cabia da herança que o Pai concedeu a ele. E quando a gente vê que tudo é do Pai, as bênçãos, a vida, a morte, o alimentar ou não alimentar, o tomar, o beber água ou não beber, o trabalhar ou não trabalhar, tudo provém do Pai. Então, Lúcifer e todos esses anjos caídos, eles resolveram voltar para a casa do Pai, caindo em si, se arrependendo.
Então ele disse: levanta-me-ei, e irei ter com meu pai e lhe direi: pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores ou dos teus empregados. Ele via que lá na casa do pai, até os trabalhadores na obra do seu pai, na obra de Deus, tinha pão com fartura. E ele estava ali, morrendo de fome. E o que a gente vemos é que Lúcifer, Deus amava ele, porque esse novilho cevado, o qual a gente vamos ver aqui mais adiante, antes da fundação do mundo, já estava ali o plano da salvação, escrito no coração de Deus, o plano da salvação de Lúcifer, seus anjos caídos e de todos os povos, nações, línguas e tribos. E o que a gente vê é que lá em Tiago capítulo 1, versículo 13, o finalzinho do versículo diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então a misericórdia de Deus, a misericórdia do Pai, o Pai a cada dia, a cada momento já estava ali naquela porta, daquele lugar, da casa dele, daquela fazenda, ali, esperando a volta do filho mais moço. Mas o que ocorreu, que então Lúcifer, o filho mais moço, decidiu então voltar para a casa do pai. E a gente vê a carta do Senhor Jesus aos Efésios, vendo que ele tinha abandonado, ele, os anjos caídos e todos os povos, nações, línguas e tribos, a igreja de Éfeso, tinha ali abandonado o primeiro amor, abandonado ali a casa do Pai, aonde tudo foi criado sobre a face da terra, neste universo, nos céus, na terra, debaixo da terra, no mar. E o que a gente vê nessa escrita, nessa palavra que Jesus estava falando ali diante daquele povo, os publicanos, os pecadores, também estavam ali os fariseus, os seus discípulos, e ali ele estava dizendo, estava propondo, estava falando dessa parábola do filho pródigo. Que esse filho chamado Lúcifer, ele ia se arrepender, ele ia se converter, do mesmo jeito que o bom, porque Deus criou todas as coisas e viu que tudo era muito bom. Então, do mesmo jeito que o bom se tornou ruim por conta dele próprio, também o bom se tornaria, as coisas que foi ruim, que se tornou ruim, né? O bom que se tornou ruim, do mesmo jeito ia acontecer que aquilo que é ruim, foi ruim ao mundo, que foi ruim à terra, porque a palavra de Deus está escrito que o mundo jaz no maligno. O que se tornou ruim também seria capaz de transformar em uma coisa boa. E a gente vê que com arrependimento lá na cidade de Nínive, mudou a sentença de morte daquela cidade, onde o rei daquela cidade de Nínive
Aquela cidade estava decretada já para ser destruída por causa do pecado, da violência, da iniquidade, diante da presença de Deus. E com a pregação de Jonas, aquela cidade foi poupada, porque caiu em si o rei e todos os moradores daquela cidade. Eles caíram em si, eles se arrependeram. Então Deus mudou a sentença daquela cidade. E assim é este Deus, este Pai que está sempre de braços abertos para salvar aquele arrependido. Então, aquele filho, ele vinha ainda longe quando seu pai o avistou, e correndo seu pai, de braços abertos para aquele filho ali, e todos aquela imundícia maligna que trazia com aquele filho. Então, o pai abraçou, beijou, pediu aos seus servos que traziam a melhor roupa, né? Mas aquele filho disse a seu pai: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele ia dizer: pai, trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai chama o servo. Não deu nem tempo dele falar essas coisas ao pai. Porque o pai disse aos seus servos: trazei a melhor roupa e vestir. Trazei e colocai nele o anel no dedo e sandália nos seus pés. E matai também um novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho estava perdido e foi achado. E o que temos a dizer sobre o amor do Pai? Jesus, quando esteve aqui na terra, em certa feita, ele fala que bom, só existe um que é Deus. E Deus, ele agrada a mostrar a bondade dele na terra dos viventes. E nessa parábola a gente vê a bondade de Deus, a bondade de nosso Pai Celestial. Então este Deus, este Pai, mostrou ao Filho o que é perdoar, o que é clemência, o que é estar ali demonstrando o amor do Pai para aquele filho que se encontrava perdido, que se encontrava morto. Mas lá em Efésios 2 diz também que Ele vos deu vida estando nós mortos os nossos delitos e pecados. Deus agrada em nos dar vida, em nos achar quando a gente estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando nós se encontramos perdidos neste mundo de trevas, neste mundo enganador, de pecado, de luto, de dor, de morte. Então, o que vemos neste mundo, onde todos os seres deste mundo, principados e potestades, vai chegar o dia deles cair em si, deles se arrepender e voltar para a casa do Pai. Cair, deixar o orgulho de lado, deixar a soberba, a mentira, o engano e voltar para a casa do Pai.
E quando aquele que se encontra morto, e quando aquele que se encontra perdido, se arrepende e volta para a casa do Pai, ele é recebido como a ovelha perdida, a dracma perdida. Ele é recebido com uma grande festa nos céus. Então a gente vê que por um pecador que se arrepende, há festa no céu. Há festa no céu. E o que a gente vê, que esse perdão, então, é concedido a Lúcifer e todos os anjos caídos, e a todos os povos, nações, línguas e tribos, porque o novilho cevado foi morto. E quando Jesus falava dessa parábola, como esse irmão mais velho, ele sentiu que ele era o próprio novilho cevado, que ia ser morto para salvar os seus irmãos mais novos. Porque todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos os irmãos mais novos, que Jesus morreu naquela cruz do Calvário, onde aquele novilho foi morto, ali, naquela cruz, sofrendo horrivelmente, pagando preço pela propiciação, não só do pecado da igreja, mas do mundo inteiro, nas extremidades dos céus e nas extremidades da terra. E o que vemos, que o novilho cevado foi morto, então há de houver uma grande festa, vai haver uma grande festa com os anjos do céu, com os arcanjos, querubins, os serafins, todos os anjos, todas as legiões dos anjos nos lugares celestiais. Vai haver essa festa, por este filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. Então, o irmão mais velho estava chegando do campo. Nunca ele tinha visto